Graça e paz, que o amor de Deus o Pai, na pessoa de seu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa estar com cada um de vós. Hoje nós vamos falar de princípios fundamentais na palavra de Deus, sã doutrina. Talvez muitas pessoas perguntem: qual é a doutrina da tua igreja? Amigo e amiga, a pergunta certa que se deve dizer é o seguinte: qual é a doutrina da Bíblia? O que diz as Escrituras? O que diz as Escrituras a respeito do Pai? Se realmente o Pai é uma pessoa, se Deus realmente é uma pessoa ou é uma pluralidade, uma composição, ou títulos de uma função, né? Devemos saber isso, o que a Bíblia realmente nos mostra a respeito da divindade. Quem é o Pai? Em Isaías 45:5 diz o profeta: eis que eu sou Javé, o Senhor, e não existe nenhum outro além da minha pessoa. Não há Deus. Eu te cinjo e te concedo poder, ainda que não percebas quem sou. Versão King James, atualizada aqui na Almeida Revista: eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Esse mesmo Deus, que é o Senhor, que é Javé, ele divide a sua glória com alguém? 42:8 de Isaías: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem os meu louvor à imagem de escultura. Interessante que esse mesmo Deus é único, e nos dias do Verbo encarnado, ele foi interrogado a respeito da divindade por um escriba lá em Marcos 12:28. Aproximou-se dele um escriba que tinha ouvido a disputa, sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? O Senhor Jesus, o Verbo encarnado, ou a palavra encarnada, ou o Consolador encarnado? Respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Citando aqui Deuteronômio 6:4, onde o próprio Moisés, dando as últimas instruções ao povo hebreu antes de morrer, ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás pelo Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu poder. Enfatizando aqui que esse ser é um ser pessoal, uma pessoa. Embora esse ser seja pessoal, tenha a sua personalidade, ele não possa ser visto fisicamente, mas ele está operando e tem uma natureza. E o Verbo encarnado explica isso à mulher samaritana em João 4:20-24, onde a mulher disse: Senhor, nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus à mulher: crê, porque a hora vem que nem nesse monte nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, porque o Pai procura tais adoradores. Ali diz qual é a natureza desse ser pessoal chamado Pai, Deus vivo. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, ou seja, ele estava atuando nesse momento
em sua forma invisível, que não se pode ver a sua atuação, mas ele está atuando, mantendo toda a criação no mundo, né? Tudo aquilo que ele criou por meio do seu poder, por meio dessa atuação invisível. Ele é espírito, ou seja, ele é o próprio espírito atuando. Ou seja, o próprio espírito é o próprio Pai, a pessoa do Pai. Esse mesmo Deus que é espírito, que é uma personalidade e é uma pessoa, Cristo mostrou que o homem, para ter vida eterna, tem que conhecer apenas Ele. Ele como Deus único e o enviado desse Deus à terra. É o próprio verbo, João 5,43, eu vim em nome do meu Pai. Isso ele esclarece lá em João 17, 1 a 3. Cristo eleva seus olhos para o céu e diz: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também teu Filho te glorifique. Assim como lhe deste o poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhe deste. E ele disse que a vida eterna é esta: que te conheço a ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Logo, esse Deus é um ser pessoal pelo qual nós devemos conhecer para ter vida eterna. E depois, o enviado desse Deus, que é Jesus Cristo. Esse Deus, nas cartas de Paulo, Paulo sempre começa as suas cartas e os agradecimentos, né? Dizendo assim: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo sempre separava as personalidades do Pai, sendo a pessoa, e de Jesus Cristo. Como diz em Efésios 1, 2 em diante. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Esse Deus é único, como diz Tiago 2, 19, que até os anjos tinham esse conhecimento, os anjos maus, e tremiam, como diz Tiago 2,19. Crê tu que há um só Deus, fazes bem, também os demônios creem e estremecem. E entre esse Deus e a humanidade, que é o único Deus, existe um só mediadeiro, o mediador. Gálatas 3:20. Ora, o mediadeiro não é de um só homem, né? Mas Deus é um. O mediadeiro, que é Cristo, não é de um só homem, mas o Deus é um. 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus e um só mediador entre esse Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. 1 João 2,1. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém peca, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas também do mundo inteiro. Esse único Deus, que é um ser pessoal, como é que ele manifestou a sua salvação ao mundo? Como? Judas 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso. Mas como é que ele é nosso Salvador? Por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio, poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Esse único Deus, Paulo anunciava, 1 Coríntios 8,6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de que tudo procede, para quem nós vivemos e existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós
por meio dele. Esse único Deus tem autoridade. 24:36 de Mateus, a respeito da hora da vinda do Senhor. O Senhor diz aqui: porém, daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. A respeito da hora exata da sua volta, note, nem os anjos sabem, uma pessoa, nem o próprio Filho sabe, segunda pessoa, somente o Pai. Então, esse Deus tem autoridade. Quando o Senhor ia subindo, ainda a respeito dessa autoridade que o Pai tem, os discípulos o interrogaram e disseram a seguinte pergunta lá em Atos. Atos 1, 4. Estando eles com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe ao Senhor, os discípulos, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Qual foi a resposta do Senhor? Porque os discípulos queriam saber algo que pertencia exclusivamente à pessoa do Pai. Qual foi a resposta que Cristo disse? Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-ás testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, aqui nos mostra a autoridade que o Pai tem, que os discípulos queriam conhecer algo, saber algo que só pertencia exclusivamente ao Pai, que ele tem tamanha autoridade que até o dia e a hora e o momento exato da volta do seu Filho, só ele sabe. Nem Cristo sabe, como diz lá em Mateus 24:36, nem os anjos, e exclusivamente o Pai. E Paulo mostra isso em 1 Coríntios 11:3. Quero que saibais, 1 Coríntios 11:3. Quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, de todo homem. E o varão, o homem, é a cabeça da mulher. E Deus é a cabeça de Cristo. Veja, a mulher, o homem, cabeça da mulher. Perdão, o homem é a cabeça da mulher. Cristo é a cabeça do homem e Deus é a cabeça de Cristo. Então, nos mostrando aqui a autoridade desse ser pessoal. E a respeito do Filho, Cristo andou aqui dizendo quem realmente era ele. Filho, agora a pessoa do Filho. Lá em Miqueias 5, diz: E tu, Belém, 5:2, e tu, Belém Efrata, pequena entre as milhares cães de Judá, de ti me sairá o Senhor, que será rei em Israel, cujas origens ou saídas são desde os dias antigos, desde os dias da eternidade. O Filho andou aqui nesse mundo e ele realmente deu testemunho que ele era filho de Deus. Ele perguntou isso aos seus discípulos em Mateus 16:13 em diante. Indo Cristo para Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Que diz que eu sou? Jeremias, um estão dizendo que tu és João Batista, o outro estão dizendo que tu és Elias. E vós, meus discípulos, que diz que eu sou? Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Feliz tu és, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que deu essa revelação, mas isso veio diretamente do meu Pai que está nos céus. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarai a minha igreja. Interessante que Cristo o elogiou
por ele ter respondido bem essa verdade, que Cristo era o Filho de Deus. E uma semana depois, o próprio filho levou os 3 dos seus discípulos ao Monte da Transfiguração, lá em Mateus 17, 1 a 5, diz: Estando Cristo a orar, o céu se abriu, eis que apareceu 2 varões vestidos de branco, ao ponto de Pedro, Tiago e João ficaram admirados com tamanha revelação, interrogar o Senhor e dizendo assim: Senhor, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E qual foi o testemunho que ele ouviu do céu? Este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Escutai-o. O Verbo encarnado volta a dar esse testemunho em João 5. João 5, quando ele se diz ser igual ao Pai, ele diz porque ele realmente é igual ao Pai. João 5:16. Por isso os judeus perseguiram Jesus e procuraram matá-lo, porque fazia coisas no sábado, o coxo, né? Mas o Senhor disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ele e o Pai trabalhando. Por isso os judeus ainda procuraram matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Né? Os judeus têm esse entendimento. Quando Cristo declarava: eu sou filho de Deus, o Deus dos judeus, o vosso Deus que vós reverenciais, judeus, é o meu Pai. Os judeus não queriam aceitar isso. Ele diz de onde vem a divindade, que ele nada faz de si mesmo, ou seja, o seu poder divino. Aí ele diz: mas Jesus respondeu, 5,19 de João, disse: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão ver fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Ele lhe mostrará maiores obras do que esta, para que não vos maravilheis. E Cristo nos mostra de onde vem a sua divindade, né? Que tudo ele recebeu do Pai. João 5:26, aí ele diz: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, deu o Filho ter vida em si mesmo. Né? Tudo ele recebeu do Pai. A vida da sua própria vida, né? Do Pai, ele herdou como herança. Não é à toa que ele torna a dizer isso aqui em João 17:7. Agora já tem conhecidos que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhe dei as palavras que me deste, e eles receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Até a própria glória de Cristo, que Cristo diz ao Pai na oração sacerdotal 17:24, ele faz um pedido ao Pai, que todos aqueles que haveriam de crer nessa verdade pudessem estar com ele aonde ele estivesse e contemplasse a glória dele, de Cristo. Mas essa glória Cristo recebeu de quem? 17:24 de João. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam, contemplem a minha glória. Glória que me deste, porque tu me has de amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E estes conheceram que tu me enviaste. Então, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. Citando apenas ele e o Pai. João 10:14. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu também conheço o Pai. João 16:1. Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo. Filhinhos, não vos escandalizeis, meus discípulos, não vos escandalizeis. Vai chegar o momento que vos expulsarão das sinagogas. Vai chegar o momento que haverão de vos matar. Isso vos farão porque não conheceram o Pai, nem tampouco a mim. Que nos mostra, né, também a autoridade que Cristo recebeu do Pai, né? E lá em Hebreus 1 a 5, está lá, né? O único ser que expressa a imagem do Pai, que é Cristo.
Por meio desse ser, o Pai operou em toda a criação. E esse ser é herdeiro de tudo. Havendo Deus, Hebreus 1:5, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos nossos pais pelos antigos profetas, nesses últimos dias os tem falado por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por meio do qual também fez o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória, a expressão exata da sua substância, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, feito ele mesmo o Filho, a propiciação pelos nossos pecados. Um herdeiro que colaborou junto com o ser pessoal chamado Pai em toda a criação, e esse único ser é a expressão exata do Pai. Em Colossenses 1:13, Paulo volta a dar ênfase a isso. Ele diz: damos graças ao Pai, que nos fez idôneos. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos de participar da herança dos santos na luz. Se referindo a um ser pessoal Pai. Como é que esse ser pessoal Pai nos fez idôneos de participar de tal herança, de tal salvação? Ele, o Pai, nos tirou das potestades das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse ser fez isso. Por isso, eu comparo esse texto com Judas. Volto para Judas, que um texto liga ao outro. Um texto liga o outro. O texto da palavra liga ao outro. Judas 1:25. Ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Aí eu volto para Colossenses 1:12 diante. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou das potestades das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível. Quem? Quem único sei que é a imagem de Deus invisível? Cristo. O primogênito de toda a criação. Primogênito, unigênito. Primeiro gerado. Bíblia é a palavra-chave. O primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Mais uma vez, dando ênfase que Cristo é o Filho de Deus. E quem confessa essa verdade tem Deus no seu coração. 1 João 4:15. Quem confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Quem confessa essa verdade também tem Cristo, tem Deus no seu coração e escapará das mazelas e dos enganos de Satanás desse mundo. 1 João 5:5. Diz aqui, 1 João 5:5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E quem ama o que o gerou, também ama aquele que foi gerado por Deus? 1 João 5:1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que crê que Cristo realmente é o Filho de Deus, no seu coração, ele é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Quem gerou Cristo no céu? Deus, Então, todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama o que gerou, ama também o que dele é nascido. Note. Deus Pai deu tudo a Jesus, o Filho. É à toa que Cristo diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado. Não é à toa que o Verbo diz em João 13:3, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas,
que havia saído de Deus e que iria para Deus. O Verbo entregou tudo nas mãos do Senhor. Aliás, perdão, o Pai entregou tudo nas mãos do Senhor Jesus Cristo, né? E diz aqui ainda, Mateus 11, 25 a 27, ele diz: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios, aos instruídos, e revelaste aos pequeninos e humildes. Sim, ó Pai, porque foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, ou a quem o Filho quiser revelar. Toda a glória que Cristo tem, todo o poder que está em suas mãos agora, foi dado do Pai para o Filho. E no fim, tudo isso que foi dado vai ser entregue de volta nas mãos do Pai. Ele vai entregar toda a autoridade, tudo que ele recebeu, de volta nas mãos do Pai, do ser pessoal Pai. É o que diz 1 Coríntios 15. Depois virá o fim, 15 e 24 e diante. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força, porque convém que reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, esta que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que é o Pai, que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja um, seja tudo em todos. No fim, toda autoridade Cristo vai entregar de volta ao seu Pai. Então, nos mostra aqui que todo o poder foi entregue de um para um, e no fim vai ser realmente dado de volta daquele que recebeu, vai entregar àquele que deu no final de todo o conflito cósmico. Jesus realmente morreu ou ele se auto-ressuscitou? Porque quando Cristo veio aqui, nesse mundo, ele se esvaziou-se. Ele andou aqui na dependência do Pai. Não é à toa que ele diz lá em João 5,30, nada faço de mim mesmo. Nada faço de mim mesmo. Em Filipenses nos mostra isso. De sorte que haja em vós, 2,5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, não, mas aniquilou-se a si mesmo, ou esvaziou-se, né? Tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, soberanamente ele deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus Cristo, que é um, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de um, o Pai. Aqui nos mostra que toda a glória que Cristo recebe remete ao Pai. E nos mostra aqui que Cristo se esvaziou-se, vendo nesse mundo a semelhança de ser humano. Ora, vivendo na dependência do Pai. Se ele veio realmente à semelhança de homem, como diz Filipenses, como diz Romanos 8, que a salvação se operou como? Romanos 8:1. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por que não há nenhuma condenação para aquele que crê? Porque a lei do Espírito da vida, essa lei do Espírito da vida que estava em Cristo, né? Em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei for incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, ou seja, a carne humana fraca, debilitada, não poderia cumprir os desígnios da lei. Aí o que é que Deus fez junto com seu Filho para resolver o problema do pecado? Deus o fez enviando seu próprio Filho à semelhança de ser humano pecador, como oferta pelo pecado, assim condenou o pecado na carne de Cristo.
Embora Cristo vier aqui em carne pecaminosa, não cometer pecado. Então, se ele andou aqui nesse mundo como homem, claro, é evidente, se ele vivia na dependência do Pai, quem o ressuscitou? Qual o testemunho que a Bíblia nos mostra aqui? Quem ressuscitou ele foi o Pai. Atos 3:15. Testemunho de Pedro. Matastes o príncipe da vida. Nos mostrando que matastes o príncipe da vida, nos mostra que Cristo era filho do rei, né? Matastes o príncipe da vida, e ao qual Deus o ressuscitou dos mortos, dos quais nós somos testemunhas. Atos 3:15, Atos 5:30. Agora diz outro testemunho. Porém respondeu-lhe Pedro aos apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, diante do sinédrio. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós matastes, suspendendo no madeiro. E Deus, com a sua destra, o elevou príncipe e salvador para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. Então, testemunho aqui que, mais uma vez, Cristo foi ressuscitado pelo Pai. Atos 10:40. Mais outro testemunho. Pedro diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com virtude diante de Cornélio, e andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, a qual mataram, penduraram num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez com que se manifestasse. Mais uma vez, Cristo foi ressuscitado pelo Pai. Atos 13. Atos 13:33. Como também está escrito no Salmo segundo. Meu filho és tu e hoje te gerei. E que o ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Atos 13:37. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Dando uma ênfase que quem ressuscitou Cristo foi o Pai. Romanos 4:24. Outro testemunho. Romanos 4:24. O que é que diz? Mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vos vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Romanos 10:9. A fé do crente deve estar batizada, deve estar depositada em quê? Romanos 10:9. Mas o que diz a palavra? Está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ainda em 1 Coríntios 6:14 diz: ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará pelo seu poder. O mesmo poder que ressuscitou o Filho de Deus, né, humanizado, que estava humano, também ressuscitará o crente. 2 Coríntios 4:14. Sabendo que quem o ressuscitou, o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Ainda em Gálatas 1, a Bíblia está cheia de textos mostrando que quem ressuscitou Cristo foi o Pai. Gálatas 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens,
nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Ainda em Colossenses 2:12, Colossenses 2:12, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então, quem ressuscitou? Cristo, o Pai. E há uma hierarquia entre o Pai e o Filho. Mateus 11:25-27. Há uma hierarquia. Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios, aos instruídos, e revelasse aos pequeninos e humildes. Sim, ó Pai, porque foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, ou a quem o Filho quiser revelar. O próprio Filho diz em João 14:28, quando ele diz: ouviste o que eu vos disse, eu vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exaltareis, por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Em 13 de João 16, ele diz: na verdade eu vos digo, que não é um servo maior do que o seu Senhor, nem um enviado maior do que aquele que o enviou. Em 1 Coríntios, já disse esse texto, mas é bom repetir, diz, 1 Coríntios 11:3, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o varão, o homem, é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Ainda em 1 Coríntios 3:21, Paulo acaba com a contenda da igreja, diz, 1 Coríntios 3:20-23. Outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vão, porquanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida e seja a morte. Seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós? Vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Note, nós, Cristo e Deus. Nós, para pertencermos ao Pai, temos que pertencermos ao Filho, porque o Filho é o único caminho para o Pai, né? Nós, para pertencermos ao Pai, temos que pertencermos ao Filho, porque o Filho pertence ao Pai. O que é que Cristo é para Deus? O que é que Deus é para Cristo? Mateus 17:5. Qual o testemunho do Verbo, do Pai? Falando nas nuvens do céu, diante de Pedro, Tiago e João, Moisés e Elias e o próprio Cristo. Esse é o meu Filho amado. Então, há uma hierarquia. Tudo pertence ao Pai. Por isso que Paulo diz que há um só Deus e um só Senhor. Até o próprio nosso Senhor pertence ao Pai, o Pai de todas as coisas, né? Pai de tudo. Então há uma hierarquia. E há um relacionamento entre Cristo e seu Pai. O único ser que poderia revelar o Pai ao mundo era o Filho. João 1:18. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que estava no seio do Pai, este o fez revelar. João 16:32. O Verbo diz: eis que agora eis que é chegada a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixarás só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Deus, o Pai, é o Deus de Jesus Cristo? Sim. Muitos teólogos dizem que não, que Cristo só dizia isso quando estava aqui humano. Mas depois de ressuscitar, ele já não mais falava como homem e disse a Maria Madalena o seguinte: não me detens, não me tocas. João 20:17. Não me detens, não me tocas. Vai avisar aos meus irmãos que eu subo para meu Pai, que é o vosso Pai, e subo para meu Deus, que é o vosso Deus. Depois que ele se apresentou a João na ilha do Mar Egeu, já glorificado, uma das promessas que ele faz a uma das igrejas é a seguinte, em Apocalipse. Ele diz o seguinte, Apocalipse
3,12. E ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de meu Deus, e também o meu novo nome. Então Cristo continua sendo Filho de Deus. Apocalipse 2,18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Então Cristo continua sendo ser o Filho de Deus. A respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo é igual ao quê? É igual ao Espírito de Deus. Espírito Santo é igual a Espírito de Deus. Mateus 3. Mateus 3,16. O mesmo Espírito que é Espírito Santo é Espírito de Deus. Mateus 3,16 diz: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vendo sobre ele. Esse mesmo Espírito de Deus também é chamado de quê? Em Lucas 3,22. Em Lucas 3,22 diz: e o Espírito Santo desceu sobre ele em uma forma corpórea, como uma pomba. Ouve-se a voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em quem tem me comprazo. Logo, o Espírito Santo é o Espírito de Deus, né? E também é o Espírito de Deus o Pai, e também Espírito de quem? Além de ser Espírito do Pai, o mesmo Espírito Santo. Atos 16. Atos 16, 6 e 7. Passando pela Frígia, pela província da Galáxia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E o que é o Espírito Santo? É o verso 7. Quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Tendo passado por Mísia, desceram a Tronde. Esse mesmo Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, dava conforto a Paulo. Filipenses 1,19. Pois Paulo, nos seus sofrimentos e angústia, Paulo buscava conforto em quê? Filipenses 1,19. Pois sei que disto me resultará a salvação pela vossa oração, pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Esse mesmo Espírito, que é Espírito de Cristo, também Espírito Santo, movia quem no passado? 1 Pedro 1,10. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Indicando que tempo, que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haveria de vir e a glória que haveria de seguir, os quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, mesmo Espírito Santo, Espírito de Cristo. Logo, né, quando se trata de Espírito de Cristo, está servindo o próprio Jesus. Quando se trata de Espírito de Javé, Espírito de Deus, está se referindo ao próprio Deus, porque o Pai é Espírito. E quem está no trono? Quem está no trono? Hebreus 8:1 diz o quê? Ora, a soma de que temos dito é que temos um sumo sacerdote, do qual está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Então, à destra do trono temos um sumo sacerdote, que é um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Ainda em Apocalipse 3, promessa ao que vencer.
O que é que Cristo diz ao que vencer? Ao que vencer, ele considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 7. Apocalipse 5:13. Os fiéis vão adorar quem? Ouvir toda criatura que está nos céus e na terra e debaixo da terra, a que está no mar, e todas as coisas que neles há a dizer, ao que está sentado no seu trono, e ao Cordeiro seja dada ações de graça, honra, glória e poder para todo sempre. Amém. Os remidos irão ter um nome de quem nas suas testas, nas suas frontes. Apocalipse 14:1. Olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, com ele os 144.000, que em sua testa tinha escrito o nome dele e de seu Pai. Nesse reino eterno haverá quantos deuses e quanto pastor. Apocalipse 7:15-17. Por isso estão diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma, coisa alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, ele servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos olhos toda a lágrima. Que o amor de Deus o Pai, na pessoa do seu amado Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa estar com cada um de vós. Examinai vós mesmo que a verdade, outro testemunho eu não posso dar.